Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. O Escafandro e a Borboleta, Le Scaphandre et le Papillon. Filme francês de 2007 dirigido por Julien Isnabel. Lembrando que eu não sei pronunciar esses nomes. Então, Isnabel, Schnabel, mas é o Julien. Então, filme de Julien, de 2007, O Escafandro e a Borboleta. É um filme que para mim é bastante clássico, eu o conheço há muito tempo, e hoje vamos falar um pouco dele, porque é um filme que vale a pena. Prepara aí o seu lencinho e vamos que vamos. O Escafandro e a Borboleta conta a história de Jean-Dominique Bauby, um homem que em um belo dia ele entra em coma. Sem motivo aparente, grandes explicações, ele entra em coma. E quando acorda do coma, descobre que ele sofre da síndrome do encarceramento. Mas o que seria essa síndrome do encarceramento? Quem souber explicar de uma maneira médica, coloca aí nos comentários. Mas, a princípio, ele acorda sem conseguir mexer o corpo. Nada responde. A única coisa que ele consegue fazer é mexer os olhos. Para ser preciso, ele só consegue mexer um olho. O outro olho é perdido. Como o nome indica, síndrome do encarceramento, ele está preso dentro do próprio corpo. Todas as suas faculdades cognitivas se mantêm. Ele consegue pensar e raciocinar, mas não consegue se comunicar com ninguém. O que você faria nessa situação? Se um belo dia você acordasse e descobrisse que você não é mais capaz de se mexer. Você simplesmente se torna um observador do mundo. Não que fosse melhor, mas talvez hoje em dia com a internet, talvez você pudesse ler livros e ver filmes e poder se entreter um pouquinho mais. Mas nem por isso seria menos pior. E você pensa, poxa vida, mas então o filme é sobre o quê? Já que eu já contei tudo o que acontece. O filme vai contar a passagem dessa pessoa pelo hospital e os seus pensamentos. Uma história real. Jean-Dominique Bauby de fato existiu e ele escreveu um livro. Ah, mas ele escreveu o livro então antes dessa síndrome? Não, ele escreveu o livro durante essa síndrome. Obviamente você vai ter mais diálogos introspectivos e reflexões do personagem principal. Mas nem por isso o filme deixa de ser rico. Principalmente quando você se pergunta o que eu faria nessa situação. É claro que se a gente entrar no mérito de que esse rapaz a princípio teve uma assistência médica invejável para conseguir chegar a isso, e obviamente se fosse uma outra pessoa numa situação pior, ela de fato não teria tido essa possibilidade, a gente acabaria em outra discussão, como dinheiro pode não comprar saúde em alguns casos, mas ainda assim vai facilitar ou te dar alguns confortos que a ausência dele não te traria. Mas focando no filme, Le Scaphandre et le Papillon, um livro que de fato existe, devido a muita paciência da sua cuidadora, que soletrava o alfabeto para Dominique, e quando chegava na letra que ele queria, ele piscava. E através dessa forma, soletrando o alfabeto, e ele piscando a cada letra, ele consegue produzir o seu livro. O que pode ser interessante observar nesse filme, além da ideia clara de que a gente deve valorizar a nossa saúde e a vida que a gente tem e aproveitar cada instante como se fosse o último. Algo que a princípio a gente já conhece, já viu em diversos filmes. Uma coisa que o diretor ele tenta trazer é que existem outras formas de estar encarcerado sem você perceber. Em um momento, por exemplo, um dos amigos de Dominique vai visitá-lo e tenta dizer que ele passou por algo parecido, pois ele enquanto repórter, foi refém no meio de uma guerra. E nesse momento ele se sentiu encarcerado. E mais interessante ainda é o caso do pai de Dominique, que é um senhor de idade que mora numa casa sem elevador, ele vive encarcerado na própria casa. E pode parecer exagero pra gente, mas isso é algo que de fato acontece na França. Eu ouvi algumas vezes meus professores falando sobre isso, e eu fui fazer uma pesquisa rápida. Apenas 20% dos idosos, segundo a pesquisa, vive em casas que têm elevador. Agora, imagina você com 80 anos, 70 anos, morando numa casa de 8 andares, sem elevador. O que vai acontecer ao longo do processo? Em algum momento você vai se tornar prisioneiro daquela casa. Uma coisa que eu escuto muito quando eu falo desse filme para meus alunos é eles comparando essa doença da síndrome do encarceramento com o caso do Steve Hawking. Mas só para deixar claro, são síndromes diferentes. O que o Steve Hawking teve foi uma esclerose lateral amiotrófica.
E como é que eu sei isso? Que eu acabei de ler e memorizar durante 5 segundos. O Escafandre, a Borboleta, Le Scaphandre, Le Papillon. É um filme que, de certa forma, dialoga com o que a gente está sentindo hoje quando a gente se sente prisioneiro da própria casa, quarentena. Sendo que eu não sei vocês, mas eu sinto que no Brasil a gente já está com uma coisa de a quarentena acabou, vamos sair, porque eu desço para o mercado, tá tudo cheio, tá tudo cheio. Mas é um filme que a princípio dialoga com esse processo do encarceramento, de ficar preso. E apesar de ser um filme triste, sim, é um filme triste, ele pode fazer da tristeza adubo para gerar flores. Olha que bonito isso, né? Mas é sério, apesar de ser um filme triste, ele pode trazer algumas reflexões que vale sempre a pena rever. Então essa é a dica da semana. Le Scaphandre, Le Papillon, o Escafandre, a Borboleta. Já vou pedir, deixa o like, curte, compartilha. Compartilha com aquele seu amigo que gosta de cinema ou que estuda francês. É isso. Merci bien et à la prochaine.